Senhoras e senhores, mais um vídeo começando, de vídeo das 18 horas nessa segunda-feira e muita polêmica pra gente falar. O São Paulo perdeu de 3-0 do Mirassol, ontem a gente teve uma final antecipada também com muitas questões de arbitragem, coisa que eu falei no dia de ontem que o esperado era não ter nenhuma nenhum tipo de protagonismo do árbitro, naquele caso, no jogo do Flamengo e do Palmeiras, o Wilton Pereira Sampaio, e foi completamente oposto. Foi um dos grandes protagonistas do jogo, de novo, e hoje também falaremos sobre a rodada do Brasileirão, que temos confronto direto lá pela parte de baixo da tabela, e Vasco e Fluminense, um grande clássico carioca, que vai acontecer às 7h30 da noite, hoje, segunda-feira. Vamos lá, começar pelo começo. O Flamengo e o Palmeiras se enfrentaram ontem numa final antecipada, entre aspas. Passando até aqui no meio do vídeo, porque agora que eu percebi que eu não falei do principal lance desse jogo, né? Que foi o pênalti no Gustavo Gomes. Eu, sinceramente, o Wilton ele tem interpretação que não há um movimento de alavanca, que não há este movimento de empurrar do Jorginho. Mas a gente vê que mesmo sem o movimento de alavanca, o Jorginho tá com a mão na frente. Tá impossibilitando o cabeceio do Gustavo Gomes. E assim, eu achei bastante pênalti. São dois erros aí pra mim. É o erro do Wilton não dar em campo, o VAR não chamar. Cara, como é que. A que nível que a arbitragem brasileira chegou que, nesse momento, nada. Não é mais dado nada. Desde o. Sabe, se não fosse. Se fosse esse pênalti há 3 rodadas atrás, o VAR teria chamado, o Wilton teria dado o pênalti. Mas aí vai lá, vem também com um discurso que eu acho muito feio, né? Do Felipe Luiz, por exemplo. Que é, mas do Palmeiras, o Palmeiras não pode reclamar de arbitragem. Cara, o Palmeiras pode. Porque todos os times são prejudicados uma hora e são favorecidos em outra. O, Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo precisam lutar não pelo você foi favorecido agora, você tem que ser prejudicado depois. Não. Os dois clubes e todos os outros 20, os outros 200 que tem aqui no Brasil, precisam lutar por uma arbitragem melhor para todos. Não uma arbitragem que acerte de um lado e que erre do outro, ou que erre do outro e acerte do lado. Tipo, cara, você precisa fazer uma crítica, pressionar a CBF, não, por exemplo, de doping. Coisa de teste surpresa de doping. Todo mundo sabe que o teste de doping é surpresa. Todo mundo sabe. Você precisa brigar pela por equilibrar o nível do futebol brasileiro, que é muito alto, com o nível dos árbitros, que hoje não é equilibrado. É um pênalti claro no Gustavo Gomes, esse é só um lance de exemplo. Mais tarde a gente vai falar sobre o lance do Bruno Fux e do Pedro. Mas você não é uma questão de você foi prejudicado aqui, você foi ajudado aqui, você não pode ser mais ajudado ou prejudicado. Não é questão disso, é uma questão de vamos apitar o jogo de acordo com os fatos. É sem querer, é pênalti. Escorregou, é pênalti. Aí vem lances de interpretação, mão na bola, bola na mão, tal, e aí um critério deve ser imposto na CBF, né, e no quadro de arbitragem, os árbitros devem adotar o mesmo critério, coisa que hoje não acontece. Só queria deixar pra falar disso porque eu percebi que eu não falei do principal lance aqui dessa rodada. E agora continua o vídeo aí, fiquem com o vídeo. E assim, o já começando pelo time do Palmeiras, o time do Palmeiras eu não achei que jogou mal, viu? Eu achei que não foi o caso de dominar, mas foi um jogo bem pau a pau, comparação assim, o Flamengo melhor mandante do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras começou os primeiros 10 minutos foi totalmente de mando do Palmeiras. 3 escanteios pela esquerda, um pela direita. O Andreas Pereira fazia uma boa partida até esse momento.
E o Palmeiras eu achei, sem brincadeira, que jogou bem, na medida do possível, né? Pensando que é o Flamengo. O Flamengo tinha alguns jogadores que eram dúvidas, começaram no banco, por exemplo, Gonzalo Plata e Saul, e aí eles foram entrando ao decorrer do jogo. O Flamengo teve um problema também com o Léo Ortiz, e até uma confusão que aconteceu, né? Porque o Flamengo abre 1-0, faz 1-0 com o Pedro, com o Arrascaeta, né? Um passe do Pedro. Aliás, que partida fez o Pedro, né? Até o Felipe Luiz fala depois na coletiva sobre convocação e tal. Eu acho que seria muito justo, mas não, talvez não hoje pro esquema que o Ancelotti quer, que são os 4 atacantes bem móveis e que possam fazer as 4 funções de ataque, né? Um falso 9, um 9, um ponta direita e um ponta esquerda. Eu acho que o Pedro ele não se caracteriza como Ancelotti, mas eu gostaria muito de ter um homem-gol na Copa, que é o caso do Pedro. E aí a jogada é um baita passe do Pedro pro Arrascaeta, que a bola nem chega no Pedro, o Arrascaeta já saiu. Já saiu na correria, passa nas costas do Gustavo Gomes, e aí o Arrascaeta só tira do Carlos Miguel, que foi jogado na fogueira, né, também, o Carlos Miguel. Mas já aí o Flamengo abre 1-0 e o Palmeiras logo depois empata com o Flamengo com 1 a menos. O Léo Ortiz ele acaba se machucando, ele acaba torcendo o pé num lance dentro da área de defesa e ele sai para ser atendido. E aí ele continua jogando, ele volta e logo depois ele cai de novo e sente e não consegue continuar a partida. Mas o Flamengo não faz a substituição nesse momento. O Flamengo espera o aval do médico, porque o médico tá olhando ali, é ele que decide se não dá pro Léo Ortiz ou dá pro Léo Ortiz continuar no jogo. E aí o Felipe Luiz fica perguntando: o que acontece? O que acontece? O que acontece? Acontece um lateral, aí tem um lateral pro Palmeiras, em que o Danilo, ele tá meio pronto, ele ainda não tá 100% pronto para entrar. Então o Wilton ele não para o jogo. Aí o Palmeiras continua com a bola no ataque, até perde a posse de bola uma vez, e aí eu achei falta de malandragem pro time do Flamengo de botar a bola para fora. Cara, coloca a bola para fora. E aí você vai parar o jogo. O Flamengo teve em alguns momentos a posse de bola, nesses 1 minuto e meio que ficou com um jogador a menos. E poderia ter colocado a bola para fora, poderia ter feito uma falta para fazer essa troca e não sofrer com um jogador a menos. E aí, nesse momento, o Danilo ele não tá preparado nesse momento do lateral. E aí sai o gol de empate do Palmeiras. O Palmeiras, que o primeiro gol da partida foi com a Arrascaeta. E aí o Vitor Roque empata de cabeça. Mas esse empate dura 18 minutos porque tem um outro lance muito polêmico, que é o lance do pênalti no Pedro, que tem dois grandes fatores nesse lance. Uma falta na saída de bola do Palmeiras, no Vitor Roque, no meio de campo, que ele vai receber uma bola de costas, ele é puxado. Eu, sinceramente, acho que ali é uma falta. É muito a depender de critério, né? De árbitro, de arbitragem, o que eu acho um grande problema, né? Porque você. Num jogo você pode ser favorecido por um lance, e pelo mesmo lance, no outro jogo você pode ser prejudicado. E, e aí a falta de critério pega mais uma vez no futebol brasileiro e sempre vai continuar. O Wilton Pereira Sampaio, que ficou de acordo com a CBF, de acordo com ele mesmo, ficou se concentrando e treinando para essa partida durante uma semana lá na Granja Comari, não, não pareceu ter o controle do jogo em nenhum momento. Foi um jogo que muitas vezes estava com os nervos à flor da pele, muitos focos de confusão, muitas entradas levemente acima do tom que a partida pedia, e ele perdeu o jogo e isso era meio que óbvio. Eu não gostaria que tivesse acontecido. No vídeo de ontem falei que o Wilton hoje era um dos melhores árbitros do quadro da CBF, mas que não fez uma boa partida. Eu tinha achado uma boa escolha, mas não fez uma boa partida e foi um protagonista. E aí o Vitor Roque, pra mim, ele sofre uma falta, o Flamengo recupera a bola e o Pedro, ele dá uma trombada com o Bruno Fux antes de receber a bola, que é complicada, porque no lance, na câmera fechada, você vê o Pedro querendo dar uma nele, né? Dar uma no Bruno Fux.
E o Bruno Fux ele vai tentar ser um malandrão, vai tentar ser um inteligente ali, vai tentar tirar vantagem e cai. E aí ele fica atrasado pro lance, o Pedro sai em velocidade, recebe a bola e o Bruno Fux atrasado, pisa no pé do Pedro, pênalti bem marcado nesse momento, o pênalti foi bem marcado, mas pra mim existia uma falta no Vitor Roque antes e é mais uma polêmica que aconteceu nesse jogo, e aí o Jorginho vai lá, bate o pênalti e faz um gol, o melhor batedor de pênalti, o Carlos Miguel de novo na fogueira, é um pegador de pênalti, tem alguns pênaltis defendidos até pelo Corinthians, mas ainda não é o jogador. Ainda não é o jogador para ser o titular do Palmeiras. Mas vai ser muito provavelmente até o final do ano, por conta da lesão do Everton, que vai impossibilitar ele de jogar até bastante tempo. Acho que a previsão sei lá, de 2 a 3 meses. Ele tem uma fratura, então não é. Ele tem uma fratura na mão, então não é algo tão simples para um goleiro ter uma fratura na mão. Ele fica impossibilitado de jogar e muito provavelmente vai perder a temporada inteira. E aí o Jorginho bola pro lado, o goleiro pro outro, muito bem batido. E no final do primeiro tempo, o Pedro ainda amplia o placar, aí o jogo já estava meio que comandado pelo Flamengo. Já tinha virado e tinha ampliado. O Palmeiras tomou 3 gols no primeiro tempo, que é algo muito bizarro. O que é algo muito que a gente não vê isso há quanto tempo, né? Há 1 milhão de anos. E o Palmeiras ainda não conseguir reverter o resultado é um momento que a gente pouco vê. A gente, até amigos meus palmeirenses, o Palmeiras começa perdendo de 2 a 0, os caras estão tranquilos, porque no final do jogo vai reverter, porque é um time muito acima, mas nesse caso não conseguiu, e eu acho que faltou um pouquinho mais de criatividade, um pouquinho mais de finalização, um pouquinho mais de um último passe ali, uma finalização de fora da área, alguma coisa assim que não aconteceu, e aí ficou por esse 3 a 1 nesse primeiro tempo. O segundo tempo não aconteceu nada de muito, muito demais. Foi um jogo que, no segundo tempo, que foi muita troca de passe. O Palmeiras conseguiu algumas finalizações, conseguiu algumas chegadas com perigo, mas não conseguiu o gol. E aí só no final o Gustavo Gomes vai lá e faz um gol de honra. E mais uma vez, infelizmente, o grande protagonista desse jogo não são as duas equipes que fizeram um bom jogo. Para mim foi o melhor jogo do futebol brasileiro desse ano. Fácil assim, o melhor jogo talvez do Campeonato Brasileiro. Porque foi um jogo muito aberto em que os dois times tiveram muitas chances, um aproveitou, o outro não. Mas foi um grande duelo de camisas 9, por exemplo, o Vitor Roque, que eu acredito que tem que ter um teste nessa seleção, e o Pedro, que também tem que ter um teste nessa seleção, mesmo voltando de lesão, come a bola, né? Acaba com o jogo. E foi um grande jogo no geral, assim, e pra mim foi o melhor jogo desse ano do brasileiro, né? Esse ano do Brasileirão e esse ano da Copa do Brasil, por aí vai. Foi um jogo realmente muito bom, uma pena ser o Wilton Pereira Sampaio ser o principal protagonista dessa partida, né? Ceará e Botafogo também jogaram ontem. O Botafogo conseguiu a vitória 2 a 0 contra o Ceará, fora de casa. Uma excelente vitória para o Botafogo. E o Ceará vai caindo de posições. Vai caindo. Vivia uma boa fase, chegou ali a uma época a ficar em nono e oitavo. Nesse momento já cai para 13º. E o Botafogo consegue um bom resultado fora de casa, mesmo com inúmeras lesões, inúmeras punições e segundos amarelos, terceiros amarelos e por aí vai. O Botafogo tinha mais de 10 jogadores que estavam suspensos para esse jogo, não só suspensos como lesionados, né? No vídeo de hoje também, no vídeo de ontem também falei sobre isso, mas no final uma boa partida para o Botafogo, tentar recuperar um pouquinho dessa confiança, ainda mais que o Mirassol também venceu. E caso queira continuar na briga pelo acesso direto à Libertadores, precisa começar a vencer esses jogos e ganhar pontos fora de casa, coisa que o Botafogo não fazia. E também ganhar pontos dentro de casa, coisa que não fez contra o Flamengo, tomou 3. E o Ceará caindo desenfreadamente, né? Começou oitavo, nono ali, e aí já era 11º, aí virou 13º. Corinthians já passou, Grêmio já passou. É um momento complicado. Ontem teve também Grêmio e Bahia. O Bahia conseguiu
uma grande vitória, né, contra o Grêmio, 4-0, gols de Iago, William José, Davi Duarte e Rodrigo Nestor. O Grêmio completamente dominado pelo Bahia, só deu Bahia. O Bahia é muito forte dentro de casa e consegue bons resultados. Ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo. Então, o Bahia é um time que dentro de casa faz campanha para ser top 3 do Brasileirão. Fora de casa não. E aí fora de casa perde muitos pontos e esse é um dos grandes problemas, é uma das grandes contestações ao trabalho do Rogério Ceni, que fora de casa não consegue ganhar pontos. Por isso não está brigando por uma posição talvez até mais alta do que está nesse momento. O Bahia neste momento está em sexto e o Grêmio está em 12º. O Grêmio também não vive um grande momento, mas está numa situação mais tranquila do que, por exemplo, o Ceará, que vem numa decadência, o Atlético Mineiro, que vem numa decadência. Mas do mesmo jeito o Grêmio não pode apagar, não pode dormir, não pode ficar tranquilo, porque se você olhar na tabela, o nono tem 36, o 15º tem 33. O Atlético Mineiro tem 33, né? E o Vasco tem 36. Ou seja, um jogo de diferença separa 7 posições. Então, a qualquer momento, você em 12º, você pode um dia dormir na penúltima posição que não cai, né? Em 16º. Ou em 15º, perdão. Então, você precisa fazer a maior parte dos resultados, ganhar o máximo de pontos para ficar tranquilo. E nesse momento, no Brasileirão, não tem muito time tranquilo, não. Além de Bahia e Grêmio, tivemos também Mirassol e São Paulo. Segunda derrota do São Paulo para o Mirassol nessa temporada. A primeira foi lá no Morumbi, e a segunda lá em Mirassol. Uma excelente partida do Mirassol, dominado, poupa tempo. São Paulo até consegue jogar em alguns momentos, mas nada demais. Reinaldo muito bem de novo, hoje muito provavelmente top 3 laterais esquerdos do futebol brasileiro. Vive um grande momento e consegue mais um gol. Um gol de pênalti agora. Os autores do gol foram o Alisson, que com 37 segundos fez o primeiro gol do Mirassol. E aí Reinaldo e Carlos Eduardo, os dois de pênalti. Os dois pênaltis para mim bem marcados. E aí hoje a gente tem grandes jogos. A gente tem Santos e Vitória e Vasco e Fluminense. O Santos e Vitória uma briga direta pelo 16º e 17ª posição do Campeonato Brasileiro. É um jogo que é o duelo literalmente dos desesperados. O Santos não vem tendo uma boa fase, ganhou um clássico agora, tudo bem, isso é óbvio, mas precisa fazer um pouco mais. O time do Vojvoda vem numa crescente, mas precisa fazer um pouco mais para sair dessa zona de perigo e dependendo até abrir do Atlético Mineiro e derrubar o Atlético Mineiro. Pensando como torcedor santista, né? Claro, não sou, mas pensando a cabeça do torcedor santista. E o Vitória, nesse momento, pode empatar na pontuação com o Santos. O duelo vai ser na Vila Belmiro, na casa do Santos. E pode ser que seja um jogo que vai afunilar as coisas ainda mais. O Atlético Mineiro perdeu, tem só 33 pontos e pode afunilar. O Vitória pode ir a 31, ou seja, 2 pontos só do Atlético Mineiro. E pode deixar todo mundo em grande perigo caso o Santos perca esse jogo e o Vitória consiga os 3 pontos. E para mim é o único time que consegue sair da zona do rebaixamento nesse momento no Brasileirão. O Fortaleza, Juventude e Sport já estão basicamente rebaixados. Matematicamente ainda não, mas nível de futebol, sim. E aí, Vasco da Grana, né? Vasco da Gama e Fluminense. O Vasco vive um bom momento no Brasileirão. Fernando Diniz encaixou o time, Ryan jogando muita bola. Até muita gente falando de seleção brasileira para ele. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias. Então é uma fase excelente do Vasco. E teve uma crescente nessa segunda metade do Campeonato Brasileiro. E vem apresentando um bom futebol. E muito provavelmente não vai ser um dos adversários mais tranquilos para o Fluminense, não. Apesar do jogo ser no Maracanã, o Fluminense ele não vive um momento que já viveu. Por exemplo, quando tinha Renato Gaúcho. E aí o Renato Gaúcho se demite e instaura uma crise
E aí você tem que correr atrás de Zubeldia, por exemplo, que pra mim não é metade do técnico que o Renato Gaúcho é, tanto em Copas quanto em pontos corridos, não é. E aí o Fluminense e o Vasco nesse momento tem 41, o Fluminense tem 41, o Vasco tem 36. O Vasco pode tomar a posição do São Paulo e pode ir a oitavo nesse Campeonato Brasileiro. E assim, e o São Paulo vem também vem decaindo. Estava em sétimo no começo desse segundo turno, aí já está em oitavo, pode cair para nono agora. É um momento complicado que vive o time do São Paulo politicamente, financeiramente, futebol. O nível do futebol também não é o melhor, muitas lesões, muitos suspensos, mas não vive um grande momento esse time do São Paulo. E o Fluminense, que está em sétimo, fica tranquilo, não pode ser superado e não pode superar nenhum dos times nessa tabela. O Fluminense pode ir a 44 e o Bahia tem 46, que é logo o time da pré-Libertadores, o primeiro time, entre aspas, se classificando, né, para a pré-Libertadores. E vai ser um jogo que pro Vasco vale muita coisa, pro Fluminense nem tanto. Talvez um acesso ali na pré-Libertadores, que muito provavelmente vai abrir o G5, G7, né, com a pré-Libertadores. Mas ainda precisamos ter algum campeão da Copa do Brasil que esteja no G4 ou um campeão da Libertadores, o Palmeiras ou o Flamengo, que estejam brigando lá em cima da tabela. Libertadores que tem quarta-feira e quinta-feira que a gente vem para falar disso, e amanhã tem Champions, a gente vai estar aqui falando de Champions e da repercussão da rodada de hoje do futebol brasileiro. Muito obrigado você que ficou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, vídeo todos os dias às 18 horas aqui nesse canal, de vez em quando vídeo meio-dia também, amanhã provavelmente vídeo meio-dia, já que teremos Champions e a gente precisa falar de Champions também. E acho que é isso. Acho que não tem mais nenhum recado. Compartilhe o vídeo, isso daí é óbvio. E mande aí esse vídeo para os amigos aí, para os rivais. E me diga nos comentários o que você achou. Se o Palmeiras foi assaltado, se não foi, se foi justo, se, igual o Felipe Luiz disse na coletiva, se nenhum dos dois times foram prejudicados e nem favorecidos. Me diga aí, qual que é a sua opinião?